Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Espero que esteja ótimo. Em nossa leitura e aprendizagem, trataremos de assuntos relativos ao corpo humano. Já fizemos uma pequena introdução. A partir desse momento, nós trataremos sobre as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo. Sim, trataremos de todos esses assuntos relativos ao corpo humano. No próximo encontro, daremos início sobre cada um dos sistemas, a começar pelo sistema ósseo ou esqueleto. Portanto, agora vamos tratar de assuntos sobre o corpo humano. O primeiro assunto seria células. Os seres vivos, exceto os vírus, os seres vivos, menos os vírus, são compostos por unidades chamadas células. Todos os seres vivos, sejam animais ou plantas, são constituídos de células, menos os vírus. O corpo do ser humano e de outros animais é formado por milhões e milhões de células. As plantas ou vegetais também são constituídos de células. Portanto, o corpo do ser humano, o corpo dos animais e as plantas são todos constituídos de células. As células são as menores unidades que formam o corpo do ser humano, dos animais e das plantas. Geralmente as células são muito pequenas e só é possível vê-las com a ajuda de um microscópio. A maioria das células não podem ser vistas a olho nu. Daí a necessidade de vê-las com a ajuda de um microscópio. Esse instrumento, o microscópio, através de um conjunto de lentes, aumenta muitas vezes a imagem do objeto. Dessa forma, torna-se possível ver as células. A maioria das células só podem ser vistas com auxílio do microscópio. Tecido. Tecido é um grupo de células especializadas em desempenhar uma mesma função. A união de várias células forma o tecido. Existem 4 tipos de tecidos no nosso corpo. Observe, o tecido nervoso constitui o cérebro, a medula espinhal e os nervos, espalhados por todo o nosso corpo. Portanto, o tecido nervoso é formado por cérebro, medula espinhal e os nervos. Um dos tipos de células que formam o tecido nervoso, são os neurônios. O tecido muscular. O tecido muscular forma os músculos. O tecido epitelial reveste o corpo exteriormente, fazendo parte da pele, e envolve os espaços internos do corpo. Essa figura, tirada a fotografia por meio de um microscópio, é a pele. É um pedaço de pele. Portanto, tecido epitelial reveste o corpo exteriormente, fazendo parte da pele e envolve os espaços internos do corpo.
O tecido conjuntivo funciona como enchimento, a fim de que não sobrem espaços vazios no corpo. Além disso, pode também fazer a sustentação do organismo. O tecido ósseo e a gordura são tipos de tecido conjuntivo. Os principais tecidos do corpo são em número de 4. Juntando os tecidos, nós temos os órgãos. As células formam os tecidos formam os órgãos. Os órgãos do corpo humano. Os órgãos do corpo humano são formados a partir da união de diferentes tecidos. Cada órgão desempenha no organismo uma ou mais funções. Os olhos, a boca, o nariz, a pele são alguns órgãos externos do corpo humano. Pela figura, pela fotografia, podemos comprovar isso. A existência dos órgãos externos do corpo humano. Olhos, boca, nariz e pele. Órgãos externos. O corpo humano possui também órgãos internos. Dentre os muitos órgãos internos, estamos citando aqui o cérebro, o coração, os pulmões, o estômago, o fígado e os rins. Existem diversos órgãos externos. São eles em número de 4: olhos, boca, nariz e pele. Inúmeros órgãos internos. Estamos citando aqui apenas alguns: o cérebro, o coração, os pulmões, o estômago, o fígado, os rins. Sistemas do corpo humano. As células formam os tecidos formam os órgãos e um conjunto de órgãos formam sistemas. Sistema é um conjunto de órgãos que atua em harmonia para a realização de uma função específica no corpo humano. Sistema ósseo, formado pelos ossos. Sistema muscular, formado pelos músculos. Sistema digestivo ou digestório, formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Sistema respiratório, formado por fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Sistema circulatório, formado pelo coração, pelas artérias e pelas veias. Sistema nervoso, formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos. Sistema urinário, formado pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra. Sistema reprodutor masculino, formado pelo pênis, pelos canais deferentes e pelos testículos. Sistema reprodutor feminino, formado pelo útero, pelas tubas uterinas, pelos ovários, pela vagina e pela vulva. Portanto, um grupo de células formam os tecidos, um grupo de tecidos formam os órgãos e um conjunto de órgãos formam o sistema. E tudo isso junto forma o corpo humano ou organismo humano. Se você gostou, clique no gostei e se inscreva no canal do Centro de Ensino Fundamental 02. Não esqueça de acionar o sininho
para que você receba nossas notificações. Até a próxima. Fique com Deus.